Senhor presidente, senhores parlamentares, eu sempre fui um apaixonado pela organização partidária no nosso país. Criança ainda, jovem, entrei no PTB, levado no Rio Grande do Sul pela figura do extraordinário senador Alberto Pasqualini. Extinto todos os partidos pelo regime militar, criado dois, um a favor do governo e um contra, ao natural, entrei no MDB. E depois no PMDB. Eu acho que a vida partidária é algo extremamente importante na democracia de um país. O senhor imaginou, presidente, no dia em que a vida partidária apaixonar as pessoas, assim como os clubes de futebol, Flamengo, Vasco, Internacional e tantos outros, têm as suas torcidas? Lamentavelmente, no Brasil, isso nunca foi conseguido. Nunca. Desde Cabral até hoje, nós nunca tivemos partidos políticos organizados, com ideia, com conteúdo, com firmeza. Pelo contrário, foram e voltaram, vieram e foram. O nosso PMDB, que talvez na história do Brasil seja o partido que tem nome na história porque mudou a história desse país. Não há nenhum outro nome de partido que se possa dizer que teve uma participação tão direta quanto o nosso PMDB na democracia do país. Na minha longa vida partidária de 60 anos, eu sempre defendi uma tese. Criam-se os partidos quantos quisessem. Mas a cláusula de barreira era necessária. Para que o partido pudesse ter existência, ele tinha que ter um percentual de votos na eleição. Tendo um percentual de votos, ele existia. Não tendo, ele existia, mas não podia funcionar. É assim em vários países do mundo. Muita gente pensa que os Estados Unidos só tem o Partido Democrata e o Partido Republicano. Muita gente no Brasil pensa que na Inglaterra só tem os conservadores e os trabalhistas e os liberais. Não. É que partido, para ter representante no Congresso e ter vida atuante, tem que ter maioria, um percentual X da eleição. Não tendo aquele percentual X da eleição, 5%, 6%, 7%, ele continua existindo como partido. Mas não pode atuar. Não pode fazer comício, não pode ir para a televisão, não pode ter representante no parlamento. Não conseguimos no Brasil. E hoje estamos aí. É uma corrida que não se sabe quem ganha. A presidente Dilma criando mais ministério e o Brasil criando mais partido. É isso que tem acontecido. A coisa mais fácil foi criar partido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30. Alguns sem nenhuma expressão, sem nenhuma representatividade, sem nada. Não se sabe de onde veio, quem tem participação nele, nem para onde vai.
Criaram. Agora, de repente, pela primeira vez, a imprensa levanta dúvidas sobre a criação de um partido que tem na frente a senadora Marina. Uma mulher que fez 20 milhões de votos, sem partido, sem nada. 20 milhões de votos. E que agora, nas pesquisas que estão sendo feitas por aí, entra em segundo lugar. Deixa lá atrás a representantes dos outros partidos. O próprio PSDB, com o Serra ou com o outro candidato, ficam atrás da Marina. E ela tenta fazer um partido com grande seriedade. Aliás, a vida dela é uma vida de uma pessoa com grande seriedade. Pessoa humilde, analfabeta até lá sei quantos anos, trabalhando na vida dura e difícil dos borracheiros lá do Acre. Magrinha, doente, já na sua profissão, pegou uma doença grave, morre, não morre, atribui-se a um milagre a sua salvação, ingressou na política, sem antes entrar no movimento excepcional, junto com Chico Mendes, trabalho bonito, magnífico. E ela entrou na faculdade, se formou, terminou senadora nessa casa representando o PT. Terminou ministra exatamente da pasta que ela tanto defende, que hoje é tão polêmica com relação à defesa do meio ambiente. Tanto nessa casa como ministra, a atuação da senadora Marina foi uma atuação de uma pessoa excepcional. Eu a conheci bem nessa casa. Seu caráter, sua dignidade, a profundeza das suas ideias, o conteúdo sociológico, o conteúdo humanitário da sua maneira de ver, de viver e de sentir, fizeram dela uma grande liderança. Apesar de ministra, não pôde conviver no PT. E saiu, como aliás muitas pessoas têm saído do PT, algumas daquelas que inclusive tiveram uma grande participação na criação do PT. Aquele grupo ligado à igreja, aquele grupo ligado ao cardeal Arnes de São Paulo, Frei Beto e tantos outros, saíram. E saindo, candidatou-se por um partido que não existia praticamente, uma campanha que não se viu propaganda, que não se viu coisa nenhuma, 20 milhões de votos.
Meu presidente, eu sou contra a criação de partido. Se dependesse de mim, devia entrar logo em vigor para valer a lei que determinava óbice a criação de partido. Primeira cláusula de barreira. Pode criar, mas a eleição está ali. Segundo, não pode ter coalizão na eleição proporcional. Pode ter coalizão na eleição para presidente, para governador, para prefeito. Mas para vereador, para deputado, estadual ou federal, cada partido corre por sua conta. E aí é que ele vai mostrar sua força, se ele existe ou se ele não existe. O que não acontece hoje, que um partido faz uma coligação por dois motivos. Primeiro, porque o partido grande quer os minutinhos dele na televisão. Segundo, porque o partido pequeno quer os minutinhos aquele e quer, na nominata do grande, eleger um deputado. Um ou dois até. Não é por aí. Mas pode parecer estranho, mas mesmo que eu seja contra a criação de partido político, eu estou aqui falando ao Brasil para esclarecer uma questão que eu acho da maior importância. Se criou o PSD. Com aplauso geral. O governo olhando com simpatia, incluindo, levando as pessoas a fazer. Não se falou em nenhum problema, nenhuma interrogação do PSD, partido tal, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Agora, eu, por exemplo, não conheço os grandes expoentes do Partido Social Democrático, à exceção do ex-prefeito do governo de São Paulo. Criou-se. Criado o partido, que já nasceu para ser do governo, e que criou um fato que eu, sinceramente, não entendo. Como é que um cidadão pode ser governador eleito de São Paulo e ministro do governo federal? E isso em dois partidos diferentes, em partidos adversários. Quando é que ele é ministro e quando é que ele é vice-governador? Se o governador de São Paulo viaja, ele assume o governo. O governador de São Paulo, a presidenta convoca uma reunião do ministério, ele deve comparecer, porque ele é ministro. O governo deu força. E aconteceu. Que é desse partido? O governo envia para essa casa um projeto de lei mudando tudo. Mudando tudo aquilo que facilitou o PSD e outros partidos, acabou. Agora não pode mais. E isso feito, está na cara, por causa da senhora Maria. Está na cara que foi uma lei que a Câmara e o Senado rejeitaram com autoridade, com respeito, porque se viram que era uma coisa marcada, parecia até um ato institucional feito pela Junta Militar. Se reuniu o comando e baixou aquele ato. Tanto que a Câmara rejeitou. A Câmara rejeitou e o Senado rejeitou. E nem na Câmara, nem no Senado tem uma imensa maioria. Não sei nem quantos, deve se contar nos dedos os que são favoráveis a entrarem nesse partido. Eu, por exemplo, estou muito bem no PMDB, não pretendo sair do meu partido. Eu não estou discutindo essa tese porque eu pretendo A, B, eu sempre pretendo coisa nenhuma. Eu pretendo que se dê razão à lógica das coisas. Então, aquele já foi o primeiro ato. O partido lutou e lutou para valer o governo, para não deixar criar. E o Congresso rejeitou. Rejeitou a Câmara. Aí eles jogaram todas as forças do Senado e o Senado rejeitou. Aí foram para criar o partido. Já lhe darei a parte, também já nasceram para
Aí começaram essas dificuldades. Que não teve nenhum outro partido. Partidos, inclusive, incipientes, que a gente não sabia de onde veio, nem o que ele representava, criaram os partidos. Da Dona Marina, em São Paulo, então, são não sei quantas mil assinaturas que ainda estão nos cartórios. E cerca de quase 100 mil rejeitadas sem uma explicação. Jorge Weckert, que é o coordenador das assinaturas lá no Rio Grande do Sul, teve a sua ficha rejeitada. A dele, Jorge Weckert, teve rejeitada. E ele dá o nome de mais uns 30 dessas condições que as fichas foram rejeitadas. E o que é importante, sem dar uma explicação, sem dar uma orientação, sem dizer o porquê, nem o não porquê. A Dona Marina teve 20 milhões de votos como candidata a presidente da República. 20 votos da senhora Marina. Não é os 40 mil da Dilma, que foi a Dilma, e foi o Lula, e foi o PT, e foi, meu Deus, quem mais? E foi a CUT, e foi o MDB, e foi não sei quem mais. A Marina foi ela e o Partido Verde. Mas uma senhora que nem essa, com a credibilidade, com a seriedade, isso é outra coisa. Com a seriedade que ela representa, sendo rejeitada. Eu não acredito. Eu tenho o maior respeito pelos cartórios eleitorais, nunca tive nenhum problema no Rio Grande do Sul. Sempre funcionaram e com grande seriedade. Mas há comentário com relação aos cartórios. Em alguns lugares há um comentário. Lá em São Paulo. Há comentários de que o esquema é não deixar a senhora Marina ter partido e ser candidata. E dizem que as pesquisas que estão correndo aí, que eu até não acredito, mas são o principal motivo. Uma teria vindo lá do Paraná. Aliás, os senadores do Paraná me mostraram. Vinda lá do Paraná, não que seja lá no Paraná a pesquisa de todo o Brasil divulgada do Paraná. A Dilma em segundo lugar. Pertinho da dona... A Marina em segundo lugar. Pertinho da dona Dilma. Dizem que a primeira consequência disto é que não tem nenhuma dúvida que a Marina, sendo candidata, tem segundo turno. E o governo quer ganhar no primeiro turno. Então, meu presidente, eu posso explicar, eu sou contra criar mais partidos. A minha tese é dos 30 baixar para 5. Os 5 tem conteúdo, tem ideologia. E os 5, para se manterem, tem que provar no voto. A cada eleição ele tem que provar que existe, que tem força. Agora, na Alemanha, na vitória espetacular, quem dizia que essa alemoazinha, primeira-ministra, ia chegar a ocupar o recorde de liderança mais do que os 2 antecessores dela na Alemanha, mais do que a primeira-dama de ferro da Inglaterra? O grande partido, o adversário dela, não conseguiu, vai ficar fora do parlamento. Porque não conseguiu o quórum necessário. Vai ficar fora do parlamento. Com a maior naturalidade, o grande partido nunca tinha acontecido isso, mas vai ficar fora do parlamento. Agora, nesse caso,
dentro deste contexto, é jogo sujo. E desculpe. Dona Marina, humilde, singela, magrinha, pequenininha, fala baixinho, parece mais um ser místico do que um ser político. Mas complica. Então vamos tirar fora. Por isso eu acho, meus irmãos, que nós parlamentares temos que ter essa briga, custe o que custar. A minha querida amiga, minha irmã, Ana Amélia, vai se lembrar. 1962, eleição para governador do Rio Grande do Sul. O Dr. Brizola racha a oposição, lança o candidato Colares, eu vou pelo MDB, e o PT lança o Olívio Dutra. E o PSD lança Jair Soares. Mas o PT lança o Olívio Dutra na segunda-feira, à 1h da tarde. Mas o prazo tinha vencido na sexta-feira anterior, às 6h da tarde. O procurador eleitoral rejeita a candidatura dele. E se reúne o pleno do tribunal para decidir. Eu estava na reunião, participei da reunião, cumprimentei desembargador por desembargador, dizendo a eles que eu achava muito importante e seria muito grave se um trabalhador, candidato de um partido de trabalhadores, fosse rejeitado. Ele tinha que ser aceito. Foi aceito. E eu perdi a eleição. Por 20 mil votos, ele fez 40 mil. Agora é a mesma coisa. Não creio que vai acontecer com a candidatura da Marina. Sei que ela vai dar um toque de ética, de seriedade, de correção. A presença dela, o rumo dela, o debate dela, fará dessa uma grande campanha. Como já está candidato, e eu admiro também o Eduardo Campos, pela amizade, pelo respeito, pelo carinho que eu tenho pelo seu querido avô Arraes, pelos 2 governos excepcionais que ele fez em Pernambuco, eu acho que se ele for candidato também será um grande candidato. E acho que até Deus estará conosco. Marina, Eduardo, PSDB, provavelmente com o Aécio, PT, o vice você às vezes vai indicar do MDB. Eu acho difícil, nessa altura, a gente conseguir indicar um candidato próprio, mas esse é o caminho. Tira a Marina desse caminho, inverte tudo. Inverte tudo. É por isso que há uma desconfiança generalizada de que a mão invisível do governo está agindo por debaixo disso. Que nunca aconteceu. Eu faço um apelo ao Superior Tribunal Eleitoral. Olhe a fundo essa questão. Num país que nunca levou a sério, que criou partido a hora que quisesse, quando quisesse e como quisesse. E que nunca se viu falar se faltou ficha, se era um falso ou se não era um falso. Duvido que tenha alguém mais sério que a senadora Marina que tenha criado um partido. Igual pode ser, mas digno eu duvido. Porque na hora da dona Marina, ela não conseguiu. Eu acho, meu presidente, que nós deveríamos Vocês concedem uma parte? fazer um movimento no sentido de fazer chegar ao Superior Tribunal Eleitoral
que nós, adversários, que temos o nosso candidato, que temos a nossa campanha, mas nós defendemos o direito que a senadora Marina tem de fundar o seu partido e de ser candidato. Pois não. Vossa Excelência aborda um tema muito interessante neste momento. Eu já fiz inúmeros pronunciamentos na tribuna do Senado, em debate nas comissões também, dessa quantidade de partidos que está sendo criado. O Brasil não vai aguentar. Pode escrever. Quem viver, verá. O Brasil não vai aguentar 50, 60, 70, porque nessa escalada já são 30, tem mais 2 na agulha. Tem mais 30 sendo organizados, sendo montados neste momento. Já alguns já até com um número de assinaturas suficiente também para entrar no TSE. E quanto mais partidos se cria, mais ministérios se instala, como Vossa Excelência bem falou aí, 39 ministérios com 30 partidos. Quando tiver 60 partidos, vai ter no mínimo... Até parece que já 50... tem 10 ministérios esperando o nosso partido. Eu sou favorável à redução, já falei isso publicamente, o nosso partido já falou em convenção, sou favorável à redução dos ministérios de 39 para 20, para 25, no mínimo diminuir uns 10. Sou radicalmente contra, com todo respeito aos demais presidentes de partido, porque está montando partido neste momento, essa escalada de criação de partidos. Nós entramos lá no TSE com advogado, com mandado, com ação, contra o PSD que foi criado, e o Kassab sabe disso, para que não levasse o tempo de televisão, o fundo partidário, pelos deputados estava levando. Como é que um partido, presidente Mozarildo, que não teve um voto, vai ter 50 e tantos deputados federais? Agora está vindo mais um aí, com todo respeito ao meu amigo Paulinho da Força Sindical, daqui a pouco cada sindicato vai querer um partido também, já quer levar 30 deputados federais, já quer levar 30, já quer nascer com 30 deputados federais, levando tempo de televisão e fundo partidário, sem ter um voto. Quer dizer, alguma coisa está muito errada nisso aí. Nós não somos contra a senadora Marina da Silva criar um partido. Agora, se ela não der conta de criar, porque é uma burocracia, são quase 500 mil filiações, não é fácil um partido que está nascendo conseguir 500 mil filiações ou 500 mil assinaturas para poder se registrar. Quer dizer, se tiver tudo certinho, que cria o partido. Mas se não tiver, o TSE não pode criar um partido que tenha problema de duplicata de assinatura. Quer dizer, nós não estamos, o Congresso, neste momento, está segurando, justamente por isso, de aprovar uma lei mais dura, que já foi discutido lá na Câmara, deve chegar aqui no Senado, para uma cláusula de barreira que o Supremo lá atrás acabou derrubando, que o Congresso Nacional criou. Se tivesse nessa cláusula de barreira, talvez não tivesse hoje 30, 32 partidos. Então, nós não somos de maneira nenhuma contra a senadora Marina criar um partido, mas não vai faltar partido para se filiar. Não é porque ela não vai conseguir criar um partido se a burocracia não deixar, se não tiver o número suficiente ou legítimo dessas assinaturas, não vai faltar partido para ela se filiar para ser candidato a presidente. Eu não acho que ela tem que criar um partido para ser candidato a presidente. Quer dizer, qualquer um que queira ser candidato a presidente da República, não tenha no momento um partido, vai ter que criar um partido para ser candidato. Será que em 30 partidos não tem um partido que dê, e eu sei que tem vários chamando a senadora Marina para ser candidato, para se filiar? Então, eu acho que tem que pesar essas duas coisas. Criar partido, sim, desde que seja tudo certinho, tudo legal, né? E mesmo assim nós temos que criar essa cláusula de barreira, e eu espero que depois desse prazo, que o Congresso não votou ainda, esperando esse último prazo, que é 5 de outubro, para quem criou, criou, quem não criou vai ter a cláusula de barreira para poder dificultar um pouco essa situação. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Senador Pedro Simão. Estou de acordo. Só um instante. Eu queria pedir um minutinho da sua paciência para registrar aqui a presença nas nossas galerias de um grupo de Tupã, São Paulo, que pertence ao Parlamento Jovem. Sejam bem-vindos a essa sessão, em que é uma sessão não deliberativa, não há votação, apenas para que os senadores exponham seus pontos de vista, debatam, como é o caso que está fazendo o senador Pedro Simão, do Rio Grande do Sul. Saudação. São todos jovens. As mulheres mais jovens que os rapazes, mas são todos jovens. Um abraço muito grande pela presença aqui. Senador Pedro Simão,
se me concederam a parte, senador, também queria entrar nesse tema. Eu tive a senadora Marina Silva, ela, como disse Vossa Excelência, ela tem uma história exemplar como pessoa e como política. Ela foi vítima de malária, leishmaniose e contaminação por mercúrio. Defensora do meio ambiente, dos seringueiros do Acre, da população que vive da economia extrativista. E a senadora Marina Silva, eu estava como jornalista fazendo a cobertura da primeira viagem que o então recém-eleito presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez aos Estados Unidos. É interessante, a primeira viagem oficial dele foi para os Estados Unidos, quando ele falou do companheiro Bush, era o Bush o presidente. E Marina Silva, em 2003, foi a primeira ministra anunciada, o primeiro nome anunciado pelo presidente Lula foi dela. Até ele aproveitou a presença nos Estados Unidos porque a figura da Marina Silva entre as organizações internacionais do ambientalismo era uma figura de presença internacional. Uma espécie de grife que o Lula falou. Eu sou senadora do Partido Progressista, como Vossa Excelência do PMDB, senador Paim do PT, e eu assinei o abaixo-assinado que Jorge Wecked nos trouxe aqui. Por quê? Nós três assinamos, porque, mesmo que sejamos de um partido, nós estamos solidários a uma causa da senadora Marina Silva. Eu até tive alguns embates com ela durante a questão do Código Florestal. Ela até foi muito dura num artigo na Folha de São Paulo contra os relatores Jorge Viana, que era do seu partido, amigo dela, do Acre também, e Luiz Henrique da Silveira, que fizeram um trabalho primoroso, que foi possível fazer, construir para o Brasil. Mas isso não impedia que eu, como o senhor e Paulo Paim, atendêssemos a essa demanda legítima dela. E a questão é exatamente essa: por que a lei permitiu Kassab de ter o seu partido e Marina Silva não pode ter o seu partido? Então, essa é a questão. O senador Waldir Raupp tem razão, temos partido demais, e isso também atrapalha a atividade política, mas a questão, no caso Marina Silva, é diferente. É exatamente isso que Vossa Excelência está apontando. É o número de votos que ela tem e que vai o governo entrar nesse processo. Então, eu queria dizer que nós fomos solidários. A senadora Marina Silva sempre terá, da bancada gaúcha do Senado, essa atitude, até porque o líder da rede no Rio Grande do Sul é um ex-deputado lá de Canoas, o Jorge Wecked, seu amigo, e que trabalhou intensamente em relação a, digamos, preservar o direito da senadora, ex-senadora Marina Silva, em relação a constituir um novo partido. Aliás, nisso também, senador Simão, ela inovou, ela tirou partido, ela colocou o nome rede, que é uma forma mais moderna, talvez, de tratar as agremiações partidárias. Então, eu queria cumprimentá-lo pela abordagem desse tema. Muito obrigado. E a senhora lembra muito bem, porque o nosso caso de Vossa Excelência do Paim e meu mostra que o sentido dessa manifestação. Não estamos dando assinatura porque é mais um partido. Nós estamos dando o nosso apoio porque é um caso diferente. É um caso que representa uma causa que tem, como diz Vossa Excelência, 20 milhões de pessoas atrás. Quer dizer, é algo que merece, num país que nem o Brasil, o mínimo de respeito. O meu presidente falou, eu assino tudo que Vossa Excelência falou. Só eu acho que Vossa Excelência achou que eu estava achando que Vossa Excelência estava falando demais, e eu acho que não. Faltou. Vossa Excelência tinha ponto. Agora, no caso da dona Marina, é um caso diferente. Eu estou de acordo com tudo que Vossa Excelência falou. Eu estou de acordo com tudo que Vossa Excelência falou. Fui contra a criação dos partidos e continuo. No caso da Marina, a questão é diferente. Primeiro, meu querido senador, porque está havendo um boicote, está havendo um movimento no sentido de impedir. Está havendo um atrelamento nos cartórios no sentido de impedir essa assinatura.
Há um boicote e só pode vir do governo. Não me parece que seja o MDB, nem o PSDB, da onde nós temos força, ou o PDT, para fazer uma coisa dessa. Mas está vindo. Está vindo e está surgindo. De um lado, 120, 130 mil fichas que ainda não tiveram resposta. De outro lado, 90 mil não, e não dá uma explicação. E do outro lado, pegam a ficha do Jorge Weck, que ele assinou, só que o Jorge Weck assinou. Quem de nós aqui, que durante os 30 anos, 20 anos da vida política tem a mesma assinatura? Eu não tenho. Eu já mudei várias vezes a minha assinatura, mais assim, mais assado. Agora, por causa disso, olhar uma assinatura de agora, olhar uma de 30 anos atrás, não está parecida. Eu acho que o meu querido presidente está de acordo, está correto, está certo, está lógico, está racional, mas o caso da Marina é diferente. E ela não seria a mesma coisa se de repente a Marina, isso foi proposto, vários partidos aí, repare Vossa Excelência, vários partidos, a começar pelo Verde, está aí agora o Roberto Freire oferecendo para ela, olha, está aí o PSB, o PPS à sua disposição para ser candidato. Vários partidos estão se oferecendo, mas aquela queria um partido que represente o pensamento dela nesse momento. Vossa Excelência disse que terminou a eleição, vai vir a lei para determinar fim. Só agora a cláusula de barreira. Eu sou o primeiro que assina a favor de Vossa Excelência. Eu vou ser o primeiro que vou assinar aqui. Não tem mais. É cláusula de barreira. Comporta, pode ser o partido com 100 anos, o maior do mundo. Não passou na cláusula de barreira, vai esperar outra eleição. Está fora. Concordo com Vossa Excelência. Mas aqui é um caso diferente. Que eu acho que o mínimo que nós, senadores, podemos fazer é levar a solidariedade à senadora Marina e dizer ao Supremo Tribunal Eleitoral que nós acompanhamos e nós atestamos a dignidade e a seriedade da senadora Marina. Conhecemos fatos que se ela deveriam depor, que o Jorge Weck me conta, onde ela não deixou, por exemplo, nem vou contar, mas as coisas que todo mundo faz, ela não deixou fazer. Então tem que ser meio... Mas o Jorge... Mas isso não é espontâneo, a gente tem que fazer? Não. Senador Simão, nós estamos falando essa tarde de incongruências. Primeira incongruência é essa que aconteceu com o nosso amigo Jorge Weck. Ele me trouxe o documento para que eu assinasse apoiando a criação do partido da Marina. E eu assinei. E ele não tem a sua assinatura reconhecida. Isso é de uma incongruência, de uma estupidez de quem não reconheceu essa assinatura, que a gente não pode colocar o futuro do Brasil, que é a escolha de um novo presidente, nas mãos de quem é capaz dessa incongruência num cartório qualquer. É uma incongruência. Ele foi um dos líderes. Ele que procurou, ele que conseguiu milhares e milhares de pessoas que dessem apoio à criação do partido, mesmo dizendo que não iria para ele, como eu sempre disse. Essa é uma incongruência. A outra incongruência é essa dos partidos oferecendo legenda para a Marina. Na verdade, a Marina tem uma característica que não se enquadra nos partidos que estão aí. Tem partido oferecendo legenda à Marina que é uma ofensa para ela. São partidos que não têm a melhor qualidade ideológica nem moral para oferecer legenda. Mas nós nos acostumamos tanto com a possibilidade de estarmos em qualquer partido que a gente acha isso normal. Outra incongruência é o fato de que uma pessoa que já teve 20 milhões de votos e que aparentemente, pelas pesquisas, não perdeu nenhum nesse período, aumentou. Talvez nem tanto, não só por suas qualidades, mas pelo defeito de todos nós, os outros, não poder ser candidata. É uma incongruência. Como há também uma incongruência querermos que as regras não sejam cumpridas para o caso dela, porque ela tem 20 milhões de votos. São as leis que estão erradas. E aí eu venho lhe dizer uma última incongruência.
O senhor tem razão, e o senador Raupp, quando dizem que tem partido demais no Brasil. Mas eu posso dizer que tem partido de menos no Brasil. Porque se olhar quantas pessoas se identificam com os partidos atuais, a gente vai dizer que tem poucos partidos. Milhões de brasileiros que desejam fazer política não entram em nenhum desses partidos. Então tem poucos. Porque é verdade, porque alguns viraram modo de vida. Viraram máquinas de fazer dinheiro, essa é a verdade. Ou troca de influência, poder pelo poder, e não instrumento de transformação do país. Como é que a gente resolve a incongruência de já ter partido demais, que é uma verdade, e ter partido de menos quando a gente analisa aonde cada um quer se situar partidariamente? Tem tão poucos que a Marina precisou fazer um. Se tivesse muito, ela não precisava fazer um. Mas tem muito, ela vai fazer mais um. A solução, eu acho, é nós sermos mais rígidos com algumas das regras no que se refere a levar tempo de televisão, a ter direito a lideranças, o fundo partidário e o uso dele, o financiamento de campanha, e criar a possibilidade de você ser candidato sem partido. O candidato avulso. Ele não leva um partido quando ele ganhar. É ele sozinho. Ele é independente. Eu creio até que a regra da fidelidade deve proibi-lo de entrar no partido. Proibir a coligação de legenda. Proibir coligação de legenda no primeiro turno. Tinha que ser feito isso. Pois bem, eu quero voltar a insistir. O projeto, a PEC que cria a figura do candidato avulso, do candidato sem partido, ela está desde 2012 na Comissão de Constituição e Justiça. É a PEC 7/2012, de minha autoria, com a assinatura de mais 30 e tantos outros senadores, senão não se dava entrada. Por que no Brasil, com partido de mais e partido de menos, quando a gente olha a oferta, melhor dizendo, a demanda é pequena e a oferta é grande. Nós temos partido de mais do ponto de vista do funcionamento do Estado e partido de menos do ponto de vista do gosto, do coração do eleitor. Por que a gente não permite que uma figura como Marina Silva seja candidata a presidente avulsa? O avulso, aí eu não sei como é que a gente deixa, sem necessidade de um partido. Ela é o partido. Aí vão dizer, mas não consegue governar. Qual é a diferença entre chegar um presidente sem partido e fazer uma composição e chegar um presidente de um partido e fazer uma composição? É possível. Além disso, a chance de ganhar é muito pequena, mas geraria um belo debate. Um país próximo aqui, o Chile, tem candidato avulso e tem sido muito rico nos debates das eleições presidenciais. Eu acho que nenhum deles chegou a 5%. Os Estados Unidos, França, eu acho até que, se a gente for olhar, muitos têm. Em geral, não ganha, mas marca posição, define uma linha. E, em alguns casos, para deputado, para senador, é capaz de ganhar. E olha que eu estou falando dele disputar voto com outro partido inteiro. Eu não estou propondo voto distrital para isso. Apesar de ser voto distrital, sou favorável para vereadores, sou totalmente favorável. Mas eu não estou propondo vereador, mas um partido tem seus candidatos, que somam os votos. Um candidato sozinho ia ser só ele. De repente ganha. Aqui o nosso candidato, José Antônio Regufe, teria ganho, sem precisar do PDT. Ele teria ganho. Os votos foram para ele. E ele não só se elegeu, como levou com ele, por causa da coligação, um deputado do PT também, que terminou sendo eleito pela coligação. Eu creio que uma maneira de evitar essas incongruências todas é rompermos com as leis que estão aí e criarmos novas. Mas, aparentemente, isso não vai acontecer nessa legislatura. A mini-reforma que o senador Jucá teve, e aí eu parabenizo a iniciativa de fazer, ela mesma assumiu, é mini. A gente precisa de uma ultra, super, macro, hiper reforma política, aonde, a meu ver, deve estar também a possibilidade do candidato avulso, para evitar que uma candidata como a Marina Silva, com suas ideias, com seus votos, porque ideias boas outros têm, muitos votos alguns têm, agora grandes ideias com muitos votos, eu hoje só conheço a Marina Silva, que esteja juntando essas duas coisas. Ela ter tido o constrangimento, eu acho, de criar um partido sofrendo todas essas amarguras dessas regras que estão aí, assinaturas de pessoas como o Jorge Weck, que é um dos principais líderes do partido, não ser reconhecida,
E a incongruência dela não poder ser candidata se, de fato, até o dia 5, o seu partido não for reconhecido na Justiça Eleitoral. Eu creio que o voto avulso, a possibilidade de um candidato se apresentar sem partido, pode ser um caminho para quebrar essas incongruências. Até lá, a gente vai ficar reclamando, porque é uma vergonha o que está acontecendo. O Brasil prescindir de uma candidata a presidente com a qualidade de Marina Silva. Eu agradeço a felicidade de uma parte de Vossa Excelência e creio que isso deve ficar claro perante a sociedade. Eu acho que praticamente todos nós defendemos a mesma tese. Partido político, para existir, tem que ter quadros. Para se manter, tem que garantir a eleição um percentual. Tendo esse percentual, continua o partido militando. Não tendo, ele fica na reserva esperando a próxima eleição. Isso nós defendemos de coração. Mas no caso da Marina, meu querido presidente do meu partido, é que a gente sente que há coisas estranhas no ar. Além dos aviões, antigamente a gente dizia com facilidade da Varig, agora não sei, dos aviões que estão por aí. Dizia-se Panera antigamente. Eu acho que o tribunal tem que analisar. Tem que analisar a atuação, o significado, a pessoa da doutora Marina, a forma séria e responsável com que seu partido está sendo feito e os estranhos casos que estão acontecendo, principalmente no seu estado de São Paulo, onde a negativa, sem nenhuma justificativa, nem porquê, nem não porquê, só não, é realmente impressionante. O recurso levado pela presidente Marina é um recurso sério, e a mim parece que o Superior Tribunal Eleitoral tem todas as condições de encontrar uma solução até o próximo dia 5. Trago aqui meu abraço e a minha se faz política nesse país. Me desculpe, senador, o tempo se esgotou e eu acabei não... Se Vossa Excelência pudesse... A sua última frase não se perdeu. Eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço a parte e quero crer que eles terão um reflexo no Superior Tribunal Eleitoral. Que os senhores ministros, com a responsabilidade da decisão, haverão de ver e sentir que não há em nenhum dos apartes que se deu aqui, e nenhum daqueles, como o senador Cristóvão e eu, que assinamos autorização para funcionar o partido, nós não temos nenhum interesse. Nenhum interesse. Pode ser até que o partido da dona Marina vai tirar algum deputado nosso ou coisa parecida. Mas nós temos interesse que nessa altura, vamos ser claros, o nome da doutora Marina é um fator da maior importância para as eleições presidenciais. As pesquisas que estão andando por aí estão dizendo isso. Como também o doutor Campos, governador de Pernambuco, é algo muito importante dentro desse projeto que está aí. Assim como o candidato do PSDB, frontalmente hoje, o nosso querido amigo Aécio, é realmente muito importante. E a candidata do governo tem o seu nome. Com as cortinas fechadas, se tirar, talvez, a principal candidata fora, é um prenúncio muito triste do que pode acontecer depois.
Obrigado, presidente.